Agora eu vou falar nessa aula sobre os tipos de hipnose. Eu vou focar em 4 principais, que é a hipnose clássica, a hipnose clínica, a hipnose conversacional e a hipnose não verbal, tá? E o que diferencia entre elas? Vamos começar pela clássica, que é o objetivo desse curso. A clássica é, digamos assim, a primeira hipnose, né? A mais clássica, o próprio nome já diz, né? Clássica. O que ela vai fazer? Ela vai estudar os estados alterados de consciência. O que dá pra gente fazer com a hipnose? Porque o que foi percebido é que as pessoas, quando estão num nível de relaxamento tão profundo, que também é chamado de transe hipnótico, quando as pessoas estão nesse estado de transe, as experiências que elas experienciam, ficou bonito, né? As experiências que elas experienciam, né? As coisas que elas experienciam ali são completamente reais para ela. Então, quando ela tem uma absoluta confiança no hipnólogo, tudo que o hipnólogo falar vai virar verdade para ela naquele momento, desde que não fira a ética, a moral, os bons costumes dela, desde que o hipnólogo não sugira que ela faça algo que ela não faria fora do estado de transe, né? Então vamos dar um exemplo. Imagina que a pessoa é hipnotizada e o hipnólogo diz assim: agora você vai tirar a sua roupa. Né? Se a pessoa não iria tirar a roupa ali naquele momento, daquele jeito, não é a hipnose que vai fazer ela tirar, né? Porque isso fere a ética dela, né? A moral dela. Então a pessoa sempre está consciente, embora esteja no estado de transe, ela tem consciência do que ela está fazendo, do que ela está falando, e ela precisa querer passar pelo processo de transe para que aquilo realmente funcione com ela. Porque a gente sempre diz isso, né? Toda hipnose é uma auto-hipnose, ou seja, não é um poder especial que o hipnotizador, o hipnotista, tem sobre a pessoa, e sim é uma capacidade que a pessoa tem de acessar partes do seu cérebro, acessar um estado de consciência em que você pode fazer transformações importantes lá dentro, né? Você consegue mudar como se fosse assim os arquivos onde a tua memória está armazenada, de que jeito que ela está armazenada. E só que para você conseguir acessar esse estado, você precisa confiar no teu hipnotista que está aí do seu lado, né? Quem está fazendo isso com você, ou o áudio que você está seguindo. E você precisa querer realmente passar por aquela experiência, porque se você não quiser, ninguém pode te hipnotizar, né? A hipnose não é magia, a hipnose é ciência, né? Uma forma comprovada de você conseguir, seguindo certos procedimentos, ter determinados efeitos aí dentro de você. Todo mundo vai conseguir os mesmos efeitos? Todo mundo vai ter uma alucinação visual? Todo mundo é sonambúlico, que é um termo que se usa para as pessoas que são mais sensíveis à hipnose? Não, nem todo mundo vai conseguir, mas todo mundo consegue alguma coisa. A gente vai falar sobre isso na aula específica disso, tá? Vamos para a próxima, hipnose clínica. Hipnose clínica, o que muda é basicamente a aplicação da hipnose. A hipnose é a mesma. A hipnose é basicamente, se você imaginar, que a gente tem 5% da nossa mente a gente consegue controlar conscientemente. Apenas 5%. Então 95% de todos os processos que acontecem no nosso cérebro acontecem de forma inconsciente ou subconsciente, a gente não tem acesso a eles. Eles rodam ali no piloto automático. Então a hipnose é como se ela aumentasse esses 5%, ela aumentasse a tua consciência, certo? Ela reduzindo o senso crítico, que esse senso crítico é como se fosse o vigia, sabe o vigia que está lá e te deixa só chegar naqueles 5%. E para passar disso, aquele vigia ele meio que vai barrando, né? E esse vigia é feito do quê? Da sua moral, das suas regras, dos seus costumes, das suas vivências, do que é certo, do que é errado, do que é ético, do que não é. Então a hipnose ela rebaixa um pouco esse vigia, sabe? É como se deixasse o vigia ali meio embriagadinho ali, meio no canto ali, meio assim, né? Deixa passar mais umas coisas aqui. Então a hipnose é isso, ela precisa de confiança para você deixar o teu vigia relaxar um pouco, né? E ele deixar as sugestões entrarem. Então você precisa querer passar por esse processo. Tá? E o que isso tem a ver com a hipnose clínica? Tem a ver que a gente usa a hipnose, que é esse rebaixamento do senso crítico, para acessar o subconsciente da pessoa de forma clínica, para fazer transformações importantes na vida da pessoa. Então a gente pode fazer uma regressão de idade, uma regressão de vidas passadas quando a pessoa atinge o estado de transe. Mas o transe da hipnose clínica e o transe da hipnose clássica é o mesmo, é o transe hipnótico. Às vezes, para a hipnose clínica, a gente precisa aprofundar mais, para um transe mais profundo, para conseguir acessar informações mais importantes, como no caso de uma regressão de idade ou até uma regressão para vidas passadas, né? O transe é o mesmo, mas a aplicação é diferente. Então, muda o jeito da gente fazer, né? A gente precisa de outras ferramentas de terapia para fazer a terapia acontecer por meio da hipnose, para que a gente possa chamar de hipnose clínica, certo? O uso clínico da hipnose, beleza? Bora lá! O próximo que eu vou falar aqui é a hipnose conversacional. Tem um cara do nome da hipnose, né, que é muito conhecido, né? Ele é o pai da hipnose moderna, que é o Milton Erickson. O Milton Erickson era um grande terapeuta
e ele tinha uma capacidade de conversar com as pessoas chegavam no consultório dele e ele ia conversando, falando. E nessa conversa dele, as pessoas iam como se fosse desamarrando os nós que estavam aí prendendo a vida delas, sabe? E elas iam se desamarrando, iam se libertando, iam ficando mais leves, livres, né? E aí os caras que criaram a programação neurolinguística até estudaram o método de trabalho do Milton Erickson para criar a programação neurolinguística. Foram 3 terapeutas que foram pesquisados, né? Que foram estudados para ser a base da programação neurolinguística e o Milton Erickson era um deles. Então existe até um tipo de hipnose que se chama hipnose ericksoniana, que é a hipnose feita pelo Milton Erickson, que também é hipnose conversacional, na verdade é a mesma coisa. Qual que é a diferença entre a hipnose clássica e a ericksoniana ou conversacional? É que na hipnose clássica você vai ver que existe uma indução clássica, do tipo, olhe nos meus olhos, em algum momento eu vou te dizer para fechar os olhos, e tem muito daquela palavra durma, 3, 2, 1, durma, né? Tem muito disso assim para a pessoa cessar o transe. E na hipnose conversacional não tem essa indução formal, a pessoa não vai fechar os olhos. Toda a transformação é feita de olhos abertos e a pessoa muitas vezes ela não sabe que está sendo hipnotizada. Ela precisa querer passar pelo processo, obviamente, ela precisa desejar aquilo ali para seguir as instruções do hipnotista. Mas o hipnotista vai falando num tom mais calmo, mais tranquilo, vai contando histórias, metáforas, né? E por meio dessas histórias, essas metáforas, a pessoa vai... É normal quando a gente ouve uma história a gente tentar se colocar no lugar do personagem central da história e pensar o que eu faria, né? O que eu faria no lugar dele. E é muito comum também, quando ele resolve uma situação que é um problema para mim, eu achar, né, que eu também posso resolver daquele jeito, né? E aí eu já abro um caminho dentro do meu cérebro para essa solução, para essa resolução. Então isso aí é hipnose conversacional, não existe uma indução formal hipnótica, não existe um transe hipnótico formal do tipo, agora você está em transe, né? É uma conversa, mas essa conversa tem um roteiro, né? Uma certa forma de ser falada, de ser conduzida para atingir esses efeitos. E a quarta que eu vou falar aqui agora é a hipnose não verbal. Hipnose não verbal é a hipnose sem palavras, certo? Você não vai falar com a pessoa, você vai apenas passar a sua intenção de que você quer que a pessoa esteja hipnotizada, e aí existe uma série de formas de você fazer isso. Existe uma técnica que chama fascinação pelo olhar. Você já deve ter visto as pessoas olhando, né? Faz uma cara de louco, arregala os olhos, olha assim, vai para frente, para trás. Existe pelo viés do mesmerismo, né? Que a hipnose surgiu pelo desenvolvimento dos estudos, inclusive do mesmerismo, que é o magnetismo animal criado por Mesmer. Ele publicou um livro cunhando esse termo em 1799. Né? Não é novidade, mas parece novidade, a gente fala os termos estranhos, né? Parece que é novidade, não é? Então, a hipnose não verbal é uma forma de você levar a outra pessoa para o transe hipnótico e fazer com que ela tenha efeitos hipnóticos lá, sejam eles clínicos ou não clínicos, mas que essa pessoa tenha efeitos hipnóticos sem que você precise falar nada, certo? É apenas com o olhar, com o jeito de se comunicar, às vezes com sons e movimentos de mãos, né, movimentos de corpo, e fazendo essa pessoa atingir um determinado objetivo hipnótico que você tem naquele momento. Então tudo isso é hipnose não verbal, hipnose sem palavras. Então, nesse curso a gente vai focar na hipnose clássica, que é o quê? É a pessoa saber que está sendo hipnotizada, a pessoa querer participar do processo, você conversar com ela, explicar o que é hipnose, fazer uma indução formal hipnótica para ela entrar num transe de olhos fechados e ali, fazendo o aprofundamento desse transe de olhos fechados, você fazer com que ela tenha alguns efeitos hipnóticos, como alucinação, como esquecer o nome dela, como achar que ela se chama do nome diferente, achar que ela não é, né, que a Patrícia se chama Rafaela, né, coisas do tipo. Tudo isso dá para fazer e tudo isso você vai aprender a fazer aqui no passo a passo desse curso. Beleza? Te espero na próxima aula.